amigos e irmãos, graça e paz. Hoje nossa reflexão vai ser em Efésios capítulo 1, versículo 15 e 16, e nós vamos falar sobre quem somos, por que vivemos, e nós, a Igreja de Cristo, somos pessoas que oram e que temos motivos maravilhosos para isso. Efésios 1, 15 e 16 diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Nós somos um povo que ora, porque tudo depende do Deus poderoso que nos ama. E somos pessoas que temos motivos maravilhosos, abençoados para orar. Quando o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 15, e ele já começa assim: por isso, ele vai falar sobre o porquê que ele então se coloca em oração. E por que ele é um homem de oração? Primeiro, porque ele tem um pai. Nós, vamos lá agora pensar que o que Paulo sentia é o que nós precisamos sentir. Nós temos um pai maravilhoso que já nos amava antes da fundação do mundo e que assim tudo fez em nosso favor. Está lá no louvor que Paulo presta a Deus em Efésios 1, do versículo 3 ao 14, quer dizer, na parte anterior a essa passagem que lemos agora. E nós vemos que ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos predestinou para adoção como filhos dele. Ele nos enviou o seu Filho amado Jesus, que foi condenado, dando a própria vida em nosso favor. Ele nos enviou o Espírito Santo, que nos selou para sermos propriedade dele, marcados por ele, garantidos por ele para toda a eternidade. Um Deus que tudo faz, chegando ao ponto de enviar o seu próprio Filho à condenação por nós. Esse Deus é algo que motiva Paulo a orar. Então ele diz: por isso, tendo também eu ouvido. Agora ele vai falar de outra motivação dele para orar. A motivação de Paulo é o amor. Primeiro, o amor de Deus por seus filhos. Segundo, o amor que está presente na vida dos seus próprios filhos. Quer dizer, por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, a atitude de fé dos seus irmãos, que é evidenciada no amor que eles têm uns pelos outros, é a segunda motivação de Paulo para se colocar em oração. E assim a gente aprende que nós somos pessoas que precisam viver em fé e amor. Nós necessitamos disso, porque ele ouviu acerca da fé que eles tinham em Jesus e do amor para com todos os santos. A igreja tem que ser a expressão viva de Jesus no mundo. Um Deus amoroso que se move, se apresenta por meio de um povo que também ama. E assim, duas coisas essenciais estão citadas aqui: fé e amor. Primeiro, Paulo fala sobre a fé que a igreja tem. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Fé é certeza e convicção. Fé é crer e ter fidelidade no Deus a quem nós estamos assim depositando toda a nossa esperança. Aquele em que nós acreditamos, somos fiéis a ele. E segundo, a igreja é formada por um povo que tem que ter amor uns pelos outros. E eu diria, irmãos, que isso parece ser para nós uma sequência bem sugestiva. A demonstração prática de que alguém tem fé em Jesus é o amor que esta pessoa tem para com seus irmãos. Jesus disse para a gente de maneira bem clara e direta, em João 13,35, nisto conhecerão todos os que são os meus discípulos. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. E Paulo diz aqui que a igreja, ela tinha fé em Jesus e amor para com todos os santos. Não diz algumas pessoas selecionadas para serem amadas, mas com todos. Nós temos que amar todos os nossos irmãos. Essa
a ordem de Jesus. É o que Jesus disse que é a marca dos seus discípulos. E Jesus disse para a gente amar até mesmo os nossos inimigos. Em Mateus 5,44, Jesus disse: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Imagine, um povo que chega ao ponto de amar até mesmo seus inimigos, uma vez que, se temos fé em Jesus, temos que acreditar nele, confiar nele, depositar completamente a nossa vida nele, e ele disse pra gente, ame os seus inimigos. Imagina, se a gente viver o que Jesus nos ordenou, amar os nossos inimigos, pare para pensar no tipo de amor que nós vamos dar aos nossos irmãos. Que tipo de amor nós vamos dar a pessoas boas, pessoas que são tão queridas pra gente. Porque, amados, a fé, ela é acompanhada do amor. Tiago diz a mesma coisa no capítulo 2, versículo 17, nas famosas palavras dele acerca da fé e das boas obras. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E aí pare para pensar, irmãos. Nós precisamos, para viver isso, nós temos que realmente perseverar muito em oração. E aí, nós vemos aqui Paulo dizendo no versículo 16, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. A igreja é formada por pessoas que precisam ser perseverantes na oração. Ele diz aí, eu não cesso, eu não paro. E, irmãos, eu creio que esta pequena afirmação de Paulo aprendeu com o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus quem ensinou isso. Ele ensinou a gente a perseverar, a não cansar de orar. Em Lucas 18:1 está escrito assim, acerca do ensino de Jesus. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Qual o propósito? Orar sempre e nunca desanimar. Então, Jesus conta a parábola de uma viúva que vai pedir justiça a um juiz iníquo. E ela persevera. Mesmo o juiz sendo uma pessoa perversa, aquela mulher não se cansa. Então o juiz decide atender aos apelos daquela mulher porque ela perturbou ele. A verdade é essa. Em Lucas 11... Jesus também ensina sobre oração e ele fala sobre essa perseverança, sobre esse não cessar. Ele conta a história sobre um amigo que bate na porta do outro à meia-noite pedindo pão para um visitante que tinha acabado de chegar na casa dele. E o amigo manda ele embora, não atende, ele continua insistindo, batendo na porta. E aí pare para pensar. Jesus logo após então diz, por isso digo a vocês, está lá em Lucas 11, no versículo 9 ao 10, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Pare para pensar novamente naquela parábola da viúva e o juiz perverso. Se até um juiz perverso atendeu a súplica de uma mulher que perseverou em pedir justiça a ele, quanto mais nós que temos um pai amoroso vai também agir em nosso favor. Jesus quer que a gente não desista. Por isso, irmãos, as palavras anteriores de Paulo ao versículo 15 e 16 é um louvor imenso a Deus, e esse louvor pelo amor, pela misericórdia que Deus tem em favor de seus filhos, nos ensina que vale a pena se entregar à oração a um Deus amoroso que chega ao ponto de entregar o Filho. Irmãos, e o exemplo máximo que nós temos de que precisamos ser homens e mulheres de oração é o próprio Senhor Jesus, que mesmo sendo Deus, perseverou em oração, em entrega, em busca sincera, se derramando aos pés do seu Pai. E eu creio, irmãos, que assim Jesus fazia, e essa sinceridade dele, como uma criança que se lança aos pés do seu Pai, suplicando pela presença dele, pelo favor dele, eu creio que é o que motivou os discípulos de Jesus ao verem orar e pedir a ele, Senhor, ensina a gente a orar.
E é quando o Senhor dá um dos ensinos dele acerca da oração do Pai Nosso. E, irmãos, Jesus, ao atender o apelo de seus discípulos pedindo para ensiná-los a orar, Jesus começa a ensiná-los a orar a um Pai, o nosso Pai. Quer dizer, a oração, talvez nos dias ali, naquela época, deviam ser orações mecânicas, superficiais, sem aquela coisa de ser a um Deus pessoal. Então Jesus começa a ensinar seus discípulos como a oração, uma coisa de família. Deus é o nosso Pai, não é simplesmente uma divindade, um rei distante, mas Ele é o Pai, é o nosso Pai. Nós somos seus filhos amados que Ele adotou e que Ele age em nosso favor. E a oração do Pai Nosso, ela segue depois com petições que não são para a pessoa específica sozinha, mas para a comunidade. O nosso pão, por exemplo, quer dizer, a oração feita a um pai em favor de uma família. E assim Paulo está praticando o que, por exemplo, a oração do Pai Nosso ensina. Ele está colocando a fé dele em Jesus em favor dos seus irmãos, por amar os seus irmãos e porque seus irmãos também amam. Irmãos, e assim nós aprendemos também com Paulo que além da perseverança, orar sem cessar, nós temos que ser um povo perseverante em oração. Nós vemos também que devemos ser pessoas agradecidas pela vida de seus irmãos. Paulo diz, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Quer dizer, ele não para de agradecer. Ele não para de mencionar seus irmãos em suas orações. E isso está bem claro na oração que o Senhor Jesus ensinou, está bem claro na oração do Pai Nosso. Ele ora em favor dos seus irmãos. Na oração do Pai Nosso, nós oramos por nós, incluindo nossos irmãos, o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É a primeira pessoa do plural, é o uns aos outros, porque a oração não pode ser egoísta, a oração deve ser comunitária. E eu diria, meus amados, que essa atitude de Paulo em orar, agradecendo por seus irmãos, é muito importante para mim, e eu acredito que é muito importante para cada um de nós, que não podemos permitir que o mau testemunho e omissão de alguns nos retire da posição de nos colocar em oração e acabar nos conduzindo em murmuração, em reclamação constante. Essa prática péssima, maldita, porque, irmãos, é algo que acaba matando a nós mesmos e matando quem está perto da gente, matando a nossa própria família. Até mesmo porque essa prática de murmuração, de só ver quem é defeituoso, quem é fraco, acaba nos colocando como superiores a essa pessoa. E ao invés de nós orarmos, nós murmuramos. Isso mata a gente, porque a gente se entrega à murmuração, quer se colocar como superior aos outros, ao invés da gente se entregar à oração, que é se colocar como um pequenininho, miserável, diante de um Deus grandioso, poderoso e amoroso. E Paulo, ele viu que havia amados irmãos que eram entregues à fé em Jesus, que amavam uns aos outros, e ele dá graças a Deus. Por que dar graças por nossos irmãos? Porque eles são filhos salvos e redimidos pelo Senhor Jesus, o povo que já foi amado antes da fundação do mundo e que está vivendo o propósito de Deus, que os escolheu para serem santos e irrepreensíveis. Dar graças a Deus pelos nossos irmãos significa Jesus está agindo nessa terra, a gente sendo salva, sendo redimida, a gente transformada, arrependida. Viva a gratidão, meu irmão. Viva a oração. E eu digo para você, para mim, se for possível, coloque isso em prática agora. Pense em irmãos que têm fé em Jesus e amor uns aos outros. E nessa hora, se for possível, se coloque em oração. Agradeça pela vida desses irmãos benditos e amados.
Esses irmãos são a prova de que Jesus está levando adiante a sua grande obra e que ele vai concluí-la.